Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou voltando para apresentar a segunda parte desse tema que eu me propus a trabalhar em 3 partes: 666, a rede de domínio do anticristo. E nessa segunda parte eu gostaria de trabalhar um texto muito interessante, que não se encontra na Bíblia e foi manipulada a partir do Concílio de Nicéia no ano 325, e que depois esses textos gnósticos, esses textos esotéricos, eles foram mandados queimar por meio do bispo ortodoxo de Alexandria, no Egito, chamado de Atanásio. Ele é um dos principais responsáveis por queimar milhares de pergaminhos, milhares de manuscritos que, para o catolicismo primitivo, era chamado de textos heréticos, textos malignos e textos amaldiçoados. Por isso que, para preservar esses textos ocultos, no qual Jesus deixou grandes ensinamentos aos seus iniciados, é que, para tirar esses textos da vista dos perseguidores desses textos gnósticos e da fúria do bispo Atanásio, é que esses pergaminhos, esses documentos do passado, foram preservados em potes, em cavernas, e descobertos em 1945, em Nag Hammadi. Textos maravilhosos, onde nós encontramos o Cristo como ele é na sua essência, o Cristo cósmico, o Cristo mistério, o Cristo pantocrator, o Cristo que é o Cristo de cima, o Cristo espiritual, não o Cristo histórico, apresentado e manipulado nos 4 evangelhos que foram definidos no Concílio de Nicéia, concílio que foi estabelecido e proclamado por Constantino e apoiado por vários bispos ligados ao catolicismo primitivo, que definiram esse cânon que nós conhecemos hoje, 4 evangelhos, quando na realidade no passado existiam milhares de evangelhos espalhados nas várias províncias do antigo Império Romano. Mas hoje gostaria de trabalhar esse tema chamado os arcontes, que são textos maravilhosos, são ensinamentos maravilhosos, que foram trazidos à luz da história através destes textos gnósticos, esses textos que foram encontrados em Nag Hammadi em 1945. São textos que apresentam uma cosmologia extraordinária para trazer à tona aqueles que primeiro foram mencionados pelo Cristo cósmico, que seriam os verdadeiros governadores do planeta Terra. Aqueles que estavam por trás dos fatos, das cenas,
e de todos os acontecimentos que nós percebemos desde aquela época até os dias atuais. Gostaria de trazer à tona um texto muito interessante que se encontra na primeira carta de João, no Evangelho, capítulo 4, que diz assim: Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos provêm de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo, e nisto se conhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. E todo espírito que não proclama Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido, e agora já está no mundo. Voltando a trabalhar o texto dos arcontes, Jesus, no Evangelho gnóstico de João, traz à tona esse grande ensinamento oculto, misterioso, que até então não se encontram presentes nos chamados livros canônicos, definidos em Niceia, por ocasião do Concílio de Niceia do ano 325. Para que nós possamos entender quem são os arcontes e por que eles vieram para esse planeta, sem sombra de dúvida, o grande referencial, a fonte primordial para entender esses seres, essas entidades espirituais que caíram aqui na terceira dimensão, ou no planeta Terra, precisamos conhecer a cosmologia presente no Evangelho gnóstico de João. E como já falei, esses evangelhos eles foram destruídos, queimados, principalmente pelo bispo Atanásio de Alexandria, no Egito. E para preservar esses textos, para que eles se fizessem conhecidos nos dias atuais, eles foram levados e escondidos em potes, em cavernas, para que viessem à tona nos dias atuais e que todos nós ficássemos conhecendo essa maravilha que o próprio Jesus falou no Evangelho, não apenas de João, o Evangelho gnóstico de João, mas em tantos evangelhos que foram destruídos no passado. Esses textos foram taxados de heréticos por aqueles que foram colocados em dioceses espalhadas pelo antigo Império Romano para consolidar o domínio e a manipulação dos textos que nós conhecemos hoje na Bíblia. Segundo a cosmologia do Evangelho gnóstico de João, existia no início um ser, um princípio extremamente evoluído, chamado de a mônada, o princípio maior da sabedoria, o gerador de todas as coisas, a fonte primordial, de onde todas as coisas foram geradas a partir dele. Essa fonte primeira, a partir do momento em que
começa a colocar em evidência os seus pensamentos, ele gera um ser feminino chamado de Barbelo. Então nós temos no início, na cosmologia do Evangelho gnóstico de João, um princípio masculino e um princípio feminino. E do relacionamento cosmológico e energético nasceu outros princípios formadores e fomentadores de energias no planeta Terra. Estamos falando dos éons, ou os aeons, como são conhecidos, que foram gerados a partir do relacionamento entre a mônada e Barbelo, o princípio masculino e o princípio feminino. Mas nós também conhecemos ainda pela cosmologia do Evangelho gnóstico de João que dentre os aeons um se revoltou, se rebelou, conhecida como a Sofia da Epinóia. E ela, esse ser, criou, gerou outras entidades fora da participação tanto da mônada quanto de Barbelo. E desse relacionamento, esses seres foram gerados fora dos princípios da ordem cósmica. Por isso, nasceram deformados. E esses seres, ou esse ser primeiro, que foi gerado a partir da rebeldia, ele foi escondido durante muito tempo, para que não viesse à tona. E ele começou a trabalhar a sua mentalidade, todo o seu processo da vinda para esse planeta Terra, gerando outros seres ou outras entidades iguais a ele, também seres deformados. Deformados em todos os sentidos, no corpo, a alma, no espírito. E esses seres que foram gerados receberam o nome de arcontes. São seres sem a mínima complacência para com os outros seres humanos. Eles vieram para esse planeta e se tornaram seres sem amor, seres sem compaixão, sem sentimento. E muitos historiadores da religião, muitos estudiosos dos textos gnósticos chamam esses arcontes como nefilins, ou ainda de anjos caídos, que vieram para esse planeta Terra e geraram outros seres caídos a partir do relacionamento com mulheres humanas. Conhecemos pelo livro de Enoque que outros seres foram gerados que são os gigantes, também conhecidos
na Bíblia como nefilins ou como anjos caídos. E desde o princípio, esses seres que comandam toda a cena, todas as ações por trás de tudo que acontece no planeta Terra, eles não têm sentimentos, mas possuem uma força psíquica e hipnótica, que é o método através dos quais eles dominam os seres humanos que estão reencarnados no planeta Terra, que vieram para o planeta Terra para vivenciar uma experiência no corpo físico. Por isso que a grande maioria que não despertou ainda sua consciência para uma realidade espiritual maior está nas mãos dos arcontes, nas mãos dos nefilins, nas mãos dos anjos caídos, os verdadeiros articuladores de tudo que acontece nesse lindo planeta chamado de planeta Terra. Então notem que toda a estrutura que foi gerada no planeta Terra tem a força hipnótica, a força mental dos arcontes. É por isso que nós temos um planeta de terceira dimensão, completamente alheio ao aquilo que foi estabelecido no plano espiritual quando a Terra foi formada, para ser um planeta de provas e expiações e um planeta de regeneração. E os arcontes têm trabalhado incansavelmente para que as pessoas permaneçam dormindo o sono da inconsciência, não evoluam espiritualmente, para que possam ser apenas doadores de energia, desses vampiros sugadores de energia. E é isso que nós estamos vivenciando nesse planeta. Quanto mais permanecermos na ignorância, permaneceremos nas trevas. Por isso que precisamos despertar do sono, despertar para uma vida plena, uma vida repleta do poder de Deus, e uma consciência renovada, para que possamos conhecer quem somos, de onde viemos, por que estamos nesse planeta e para onde nós iremos quando desencarnarmos. É isso, essa é a grande luta espiritual que existe no planeta Terra, que é manter os espíritos que aqui estão reencarnados, vivenciando uma experiência no corpo físico na ignorância, para que eles não percebam quem são e por que estão nesse lindo planeta chamado de planeta Terra. Então cuidado, porque muitos estão nas mãos desses seres que se alimentam das energias que são geradas na terceira dimensão, energias densas, energias pesadas, energias de desigualdade, energia de maldade, energia de morte principalmente. Por isso que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para destruir todo o poder das trevas, personificado nos arcontes. Como o Senhor Jesus disse que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Agora nós conhecemos
através dos evangelhos gnósticos, toda a trama espiritual, toda a revelação paralela que foi realizada nos planos espirituais. Assim como Jesus se manifestou para trazer a revelação plena, a revelação da luz, uma revelação paralela, maligna, também se fez evidenciar no planeta Terra. Por isso precisamos despertar do sono, o sono da ignorância. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5. Obrigado a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão ver e escutar esse vídeo. A segunda parte daquele trabalho que me propus a realizar, 666, a rede de domínio do anticristo. Se Deus permitir, iremos realizar a terceira parte, o anticristo, como ele é na sua essência. Por isso busquemos a luz, pois os dias são maus no planeta Terra. Obrigado, fiquem em paz e que a luz esteja nos ancorando nesse momento que nós estamos passando na Terra. Obrigado, fiquem na paz, que assim seja.